O Brasil voltou. Foi isso que ecoou, por exemplo, muito antes de assumir, quando o presidente Lula esteve na grande conferência mundial sobre a questão do clima que aconteceu no Egito. E foi festejado. Finalmente o Brasil voltou. Nem bem assumiu, nós tivemos o presidente da República tendo 2 momentos específicos de visitar, e aí tem um atestado até de identificação, visitar Argentina e Uruguai. A primeira viagem que faz foi para a nossa América Latina. Isso tem um significado muito grande. Agora, atende o convite que quem fez foi o Biden no dia seguinte à tentativa de golpe, isto é, no dia 9 de janeiro, o Biden, além de ter no mesmo dia da tentativa de golpe se manifestado por telefone, depois faz um encontro telefônico com o próprio Lula, convidando para ir aos Estados Unidos. E agora é a segunda viagem dele. E vai para os Estados Unidos atendendo, portanto, um convite em que nesse evento, que passa a ter nessas próximas horas, tem algumas pautas muito interessantes. Uma delas é exatamente sobre a questão da radicalização política e a posição democrática dos países, especialmente, portanto, o papel do próprio Estados Unidos. Abro um parênteses para dizer que todos nós sabemos o que são os Estados Unidos e como é que eles participaram de muitos golpes militares e como é que eles participam através de outro tipo de pressão e às vezes até de opressão, que é através do próprio sistema financeiro, porque eles utilizam 2 armas. As armas propriamente ditas, que é a intervenção, que é a dominação, que é a derrubada de governo, que é golpe, e a outra que é, na verdade, através do capital. Nesse caso, nesses últimos anos, até pela decadência do Império Americano, nós estamos tendo uma atitude diferente dos Estados Unidos. Eles estão procurando, até pela democracia, fazer com que alguns temas, como por exemplo, o tema ambiental, e o tema social, e o tema democrático, estejam nas pautas. E aí o presidente Lula atende esse convite e comparece perante o presidente dos Estados Unidos e também vai ter encontro com parlamentares e com lideranças, como o extraordinário senador Sanders. Por que estou dizendo isso? Porque isso significa que o Brasil voltou sim, e voltou sendo convidado para tratar de temas muito importantes e urgentes e imediatos, mas também é evidente que tem aí um componente que pode ter polêmica, porque o presidente Lula, ele incorpora hoje não só a latinidade, é um presidente latino-americano e defende o aumento das relações com a América Latina, portanto a integração regional, que não se vê nos Estados Unidos um olhar muito propício e de apoio a isso tudo. Segunda grande questão é a própria guerra da Ucrânia, que o presidente Lula tem uma posição muito clara, mas ao mesmo tempo tem a questão da China, e aí é uma questão que nós vamos ter muita coisa a comentar. Por quê? Porque é evidente que os Estados Unidos quer muito mais que essa reaproximação maior com um governo como o do Lula, diferente do que havia com o ex-presidente, que aliás estava trazendo tudo de inspiração do Trump, que também trazia problema, por exemplo, das votações. No caso nosso, urna eletrônica, segundo a questão que defendia que havia irregularidade na eleição do Biden. A mesma conversa. A tentativa que nós tivemos nos Estados Unidos com a invasão ao Capitólio, que foi exatamente há um ano atrás, um ano depois, com alguns dias a mais, acontece no Brasil. Claro, com diferenças, mas a mesma matriz da extrema-direita, da violência, da desatenção, do desamor, do conflito, da agressão, da irresponsabilidade com os próprios países e seus povos. É nesse sentido que nós estamos vendo novos ventos, com uma diferença, que o presidente comparece junto aos Estados Unidos não para beijar a bandeira do seu país você beija, dos outros países você respeita, mas ele comparece e com posição altiva, defende o multilateralismo e logo estará na China. Olha que diferença que nós estamos tendo. Vocês imaginem se agora nós estivéssemos o ex-presidente indo aos Estados Unidos e lá estivesse o Trump como presidente reeleito. O que estaria acontecendo com o nosso país? Como é que estaria o entreguismo, a posição subalterna, a posição de cócoras, de ausência total de soberania, de independência, de trato de igual para igual mesmo com as potências? Por isso, logo vamos ver o Lula também indo à China. O que vale dizer que o Brasil voltou sim, mas voltou com dignidade.